Fala, liderança! Vocês estão bom, gente? Como é que vocês estão? Bom, segundo episódio da série Crescendo Exponencialmente e Estrategicamente em 6 meses, né? E o episódio de hoje nós vamos falar sobre calendário de ações ou calendário editorial. Isso que é um gargalo na vida de muita gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sem planejamento e sem calendário não existe crescimento. Não existe autoridade, não existe resultado. Você precisa saber exatamente qual é o seu próximo passo na comunicação que você está trabalhando aí no seu perfil. Você sabe qual é a diferença das pessoas que crescem na internet e das pessoas que só publicam por impulso ou por modinha? Bom, o resultado a gente já sabe. Imagina que nós temos uma viagem para ser feita de carro, não, melhor dizendo, uma viagem para ser feita de um barco. E nós precisamos já ajustar ali a proa, ajustar as velas, ajustar o manche. Eu nunca andei de barco, gente, mas esse é o exemplo mais correto disso. Mas eu sei montar um calendário editorial, tá? Imagina que você tem um destino para poder chegar e você precisa ir de barco. Você vai chegar só no seu destino final, naquele resultado, se você tiver controle da direção. O que eu mais vejo são pessoas tropeçando e errando nas suas ações. Bom, nós estamos no mês de maio. Estamos passando por um período de mais datas comemorativas. O que eu vi de gente perdendo o time, pessoas atrasadas com a sua campanha, colegas pedindo socorro porque não conseguiu desenvolver um calendário correto e fazer as produções corretas. A gente entra num processo do calendário muito ruim se nós não temos organização e execução. Nós precisamos ter recorrência. Um calendário ele é tão fundamental para o nosso caixa, para o nosso finança, para a nossa autoridade ou produto que a gente quer vender, e isso vai nos trazer resultados ali no final. Gente, calendário de ação é tão importante que eu vou explicar uma coisa para vocês. O algoritmo ele adora auto performance, ele adora recorrência. Assim ele consegue te entregar a capacidade que ele tem. Se você ficar testando as suas publicações uma vez na semana, de 15 em 15 dias, sem horário estratégico para ser postado, postagens dando tiro no escuro, sem objetivo nenhum, você não vai alcançar resultado. Ponto. Por que o algoritmo gosta que você provoque ele? Porque ele vive de teste. Certo? Você não consegue testar a capacidade máxima, por exemplo, do Instagram. Eu dou um exemplo para todo mundo, que o Instagram ele performa como se fosse um relacionamento, né? Ele adora toque. Se você tiver recorrência de publicação e usar todos os recursos que ele tem à sua disposição, fazendo com que as pessoas toquem no perfil, comente, compartilhe, porque você está ali se conectando com as pessoas diretamente com estratégia, com fundamento, mas as engrenagens desse algoritmo giram, aí pega você do final da fila e coloca lá no começo da fila. Por isso que calendário editorial ele é tão importante. Eu tenho um exímio exemplo dentro de casa, e eu conto essa história para todo mundo, né? Que a Sara, minha esposa, quando não tem nada para publicar, e ela precisa cumprir aquela missão no stories dela, né, de ter recorrência de publicação, ela filma o pé dela, né, ela entrando nos prédios e tal, ela não preparou alguma coisa ali ou perdeu o time para poder fazer isso, mas ela faz e cumpre a obrigação de ter a recorrência ali da publicação. Tem uma coisa muito importante, e eu falo essa frase desde que eu me entendo por gente digital, né? Um agente digital, é que não existe segunda chance para se causar uma primeira impressão. Mesmo que você tenha um calendário de ações, não perca a oportunidade de se conectar com pessoas, com situações que você está vivendo ali, que é o máximo se conectar. Né? E, gente, hoje a internet ela modificou a sua performance e a sua forma de entregar e de consumo. As pessoas gostam mais de pessoas reais, ficou mais fácil criar conteúdo. Antigamente, a gente falava de edições mirabolantes e tudo aquilo porque era o time para aquilo. Hoje não, as pessoas cansaram disso e querem se conectar com pessoas, né? Pessoas reais mostrando coisas reais. E fica mais fácil para você organizar o seu calendário, porque fica simples de você criar conteúdo e fazer a sua publicação. E um outro detalhe, né, bem importante é que as pessoas, independente de qual o seu segmento, hoje pessoas que vendem planta criam conteúdo,
pessoas que vendem adubo na lata, e eu falo, né? Ah, cocô na lata, adubo na lata, criam conteúdo, pessoas, advogados criando conteúdo, consultores, médicos, independente do que for, pessoas estão criando conteúdo com assertividade. E aí você faz uma pergunta super séria. Por que que fulano de tal, que tem um serviço, uma prestação de serviço ou produto muito pior, muito inferior, está vendendo muito mais do que eu? Justamente porque ele está fazendo o que eu estou te ensinando, que é criar um calendário editorial. Um calendário de ações é fundamental. Aí o seu concorrente tem recorrências de publicação, publica com muita intensidade, você não está fazendo publicação porque você não tem organização e está ficando para trás. Hoje, gente, tem ferramenta para tudo para te ajudar com relação ao calendário editorial. Eu, por exemplo, montei um calendário de ações para um cliente meu com um prompt super assertivo, né, com relação ao calendário editorial. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um prompt bem bacana para vocês colocarem no ChatGPT e criou um calendário de 90 dias de ações. O ChatGPT cria como você deve fazer, aonde você deve fazer, como deve performar e é assim que funciona. Olha, uma recomendação que eu dou para você que está começando, que tem muita dificuldade para se comunicar na internet, como tio Christian que eu vou fazer um calendário de ações para mim? Eu penso que você deve começar com um calendário semanal. Isso vai te assustar menos com relação à sua responsabilidade. E eu sei que tem muita gente sofrendo com o peso da responsabilidade justamente porque o medo te deixa inibido. Né? Na hora que você vê a responsabilidade tão grande, né? De 90 dias de ações, 120 dias de ações, eu, por exemplo, estou fazendo 180 dias de ações para mim, eu preciso cumprir a risca. E eu peço ajuda de vocês para poder eu cumprir com essa obrigação. Então, para você que tem medo, que assusta o calendário, toda essa organização, monte calendário semanal. O que eu vou fazer no dia 1? O que eu vou fazer no dia 2? O que eu vou fazer no dia 3? Isso é tão relevante para você, vai ter tanta importância, que você vai se sentir muito mais à vontade para se criar depois calendário de datas fixas, campanhas sazonais, campanhas específicas para um tipo de lançamento, ou prestação de serviço ou produto. Então, o que fica razoável para você? Criar um calendário semanal, para você que está começando. Para você que já está com uma recorrência, bastante publicação, já não tem medo sobre essa responsabilidade de construir um conteúdo, uma campanha toda, semestral, trimestral, eu vou deixar um outro comando aqui, tá? Para vocês aqui embaixo, nessa descrição, para vocês estarem aplicando a inteligência artificial e cooperar com vocês na criação desse calendário. O Lucas está ali me lembrando que eu tenho que falar sobre os erros comuns que as pessoas fazem na hora de montar o calendário. Né? As pessoas, gente, o improviso, ele mata a sua empresa. Ele mata toda a sua expectativa, o seu resultado, porque o improviso não funciona. Você precisa ter isso organizado, tá bom? Até um story simples, uma trend que você precisa resgatar ali, seguir o exemplo. Uma coisa que eu falo para todo mundo, gente, copiar e colar não dá nada. Faça isso. Se inspire em alguém que pareça com você, a forma de se comunicar, isso vai fazer com que você se sinta mais à vontade na hora de anotar qual é a ação que você vai fazer na quarta, na quinta, na sexta, enfim, para você organizar isso. Mas um dos principais erros que as pessoas cometem na hora de montar o seu calendário é deixar para a última hora ou improviso, e isso é péssimo. Faça isso com antecedência. Hoje é dia 3 de maio, e as campanhas das mães que a galera tão doida aí produzindo agora nesse período, das clientes que eu administro, elas ficaram prontas no carnaval. Então eu já sabia o que eu ia fazer, a produção que ia executar, e as clientes, por exemplo, que eu administro na área da comunicação, adoram essa organização porque a gente fez isso com muita antecedência. A campanha das mães vai rodar liso agora em maio, todo o planejamento de impacto, e a gente tem outras coisas para se preocupar. Olha, uma das ferramentas mais importantes para você usar para o seu calendário de ação são ferramentas hoje, gente, que são gratuitas, né? Outras pagas aí, que tem um avanço bem legal. Eu, por exemplo, nunca consegui ser disciplinado para administrar um Trello. Tem gente que se adaptou muito legal a isso, e é uma ferramenta magnífica. Sabe onde que eu organizo o meu calendário de ação, gente? No meu Google Agenda.
Eu tenho um aplicativo também no meu celular, deixa eu ver qual que é o nome dele. Eu tenho um aplicativo no meu celular que eu gosto muito dele por causa das cores que eu consigo alterar e tudo mais. Ah, chama-se Calendário. O aplicativo chama-se Calendário. E aí eu anoto tudo lá. Ele me dá a condição de eu colocar um bloco de anotação e tudo mais. E eu sou britânico, gente. Se uma pessoa tem um compromisso comigo, ou fez um compromisso comigo daqui a 60 dias, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu estou falando sobre o calendário editorial, então eu sei exatamente o que eu produzi ontem, o que eu vou produzir amanhã, o que eu vou produzir depois, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que gravar, aonde eu vou estar, que stories que eu preciso fazer para me poder me conectar com as pessoas, para me causar comoção, que foto que eu preciso tirar para poder colocar no meu feed. E essa história de feed, stories, reels, a gente vai deixar para um outro assunto, tá bom? E como a gente vai dividir todas essas obrigações que nós precisamos executar para cada tipo de vitrine, certo? Independente disso. Então, tem o Norton, tem o Canva, Notes, ou vou colocar o nome aqui do nome correto, eu não me lembro bem, mas hoje tem inúmeras ferramentas hoje que pode te ajudar no calendário. Eu uso ChatGPT e coloco todas as informações no bloquinho de nota dentro do meu aplicativo, dentro do Google Agenda e dentro ali do calendário. Os dois são bem simples, básicos e me ajudam muito. Tem muitas outras ferramentas e aplicativos que vocês podem fazer. Tem gente que vai lá na agenda tradicional mesmo, no papel, e anota tudo que precisa ser executado e cumpre isso muito bem. E tá tudo bem por isso, tá bom? O que precisa ser feito é só executar o calendário que você planejou, que é sucesso. Olha, para a gente partir para o final desse vídeo, eu faço uma recomendação para vocês. Você não precisa fazer produções perfeitas, né? Ou ideias perfeitas. Você precisa ter um plano. O calendário editorial é justamente alguém para te cutucar e lembrar de que você precisa exercer aquela função. E outra coisa, gente, que nós precisamos cumprir no calendário editorial. Não importa se você está motivado, desmotivado, se você está com algum tipo de problema bloqueando vocês, o calendário editorial tem essa função, para você se antecipar com relação a problemas, executar essas ações antes, prevendo situações. Se deixa para o último momento, infelizmente, isso não vai te ajudar. Preciso passar aqui e lembrar vocês que vocês curta, comente, compartilhe. Aqui na descrição desse vídeo tem um produto fantástico, um e-book que está à venda e disponível para vocês comprarem sobre comunicação assertiva, que é o Comunica 10x, ou Comunica 10 vezes mais, tá bom? Clica no link e usufrua desse conhecimento que eu estou entregando para vocês ali. Valeu, até o próximo vídeo.